Olá, olá, namastê, boa noite, Patrícia, namastê. Sejam bem-vindos à nossa nova live da Escola de Yoga do Lago sobre as yugas, as eras de evolução da humanidade. Muitos de nós têm medo do futuro. Será que o futuro será bom ou ruim? O que é que vocês me dizem? O que vocês acham? Namastê, Laís. O futuro da humanidade, com tantas tecnologias, não é? Tecnologias que nos espantam, na verdade. Hoje é falado sobre IA, não é? Inteligência artificial, e alguns temem que a IA dominará o mundo, sobre transhumanismo, sobre carros voadores. Será que essas tecnologias, o que o yoga tem a nos dizer sobre essas tecnologias? E se elas já tiverem existido no passado? O yoga fala sobre isso também. Será que o yoga não é só uma prática psicofísica? Não é? Asanas. Será que o yoga tem algo a nos dizer sobre isso? A tradição milenar mais antiga da humanidade, o yoga, devemos lembrar sempre, é um darshana. Darshana quer dizer uma escola de sabedoria, que vem de onde? Que vem da Índia, que vem do hinduísmo, que é a tradição religiosa, né, mística mais antiga, e que nos traz uma sabedoria incomensurável, profusa, uma riqueza que vai muito além de tudo o que conhecemos no Ocidente. Em verdade, o que nossos cientistas, né, na contemporaneidade vêm falando e trazendo não é novidade para os indianos.
pelo menos para aqueles indianos que estudam a própria tradição, né, que mergulham na própria tradição. Quem mergulha de fato na sabedoria da Índia, na sabedoria dos Shastras, dos Vedas, dos Upanishads, não se surpreende com nada do que vem sendo apresentado em nosso meio científico na atualidade. Quem está presente, quem mais está presente, namastê, boa noite. Eu gostaria de que vocês me dissessem, me falassem sobre os temores de vocês, o que vocês acham sobre o futuro da humanidade. É bom ou ruim? Quem acha que o futuro é bom, escreva aí, será bom. Quem acha que será ruim, escreva, será ruim. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Com toda a tecnologia que temos, não é? Tudo depende, queridos, segundo os rishis, os sábios iluminados da Índia, quando a tecnologia vem à humanidade, depende de quem está por trás. Quando Santos Dumont criou o avião, ele criou bem intencionado. Foi usado para quê? Usado para a guerra. Ele até cometeu suicídio. Então, a tecnologia, ela pode servir para o bem ou para o mal, depende de quem está por trás. E aí entra a questão, né? A questão ética, que é tanto falada no próprio meio científico. O que vocês acham? O futuro será bom ou ruim? Escrevam aí, por favor. O que vocês acham? O futuro da humanidade? A Laís escreveu, depende. Estamos preparados para o futuro? Existe algum limite ético para o avanço tecnológico? Aqui coloquei imagens, uma imagem mística, né, de uma yogini no futuro, sentada na postura de Padmasana, em êxtase, saem borboletas luminosas dela ali, em samadhi, em êxtase. E a outra figura do meio é ali no futuro, em um lugar totalmente tecnológico, com vegetações, e a última imagem é de um robô, né, da inteligência artificial, da IA. O que vocês acham? O futuro será bom, será ruim? O temor faz parte do ser humano. Nós tememos o que é desconhecido. Tudo que nos é desconhecido, tememos, faz parte. O temor faz parte do ser humano. É normal termos medo daquilo que nós não conhecemos. É chamado de misoneísmo. Misoneísmo é o temor a tudo que é estranho a nós. Inclusive, muitos de nossos irmãos cristãos, a quem admiro muito, o cristianismo Jesus é autêntico. Quem negar que Jesus é autêntico não entende nada de yoga. Jesus é um ser sagrado, é um ser divino para nós no yoga. Mas muitos de nossos irmãos cristãos temem o hinduísmo, não é, o budismo, as tradições do Oriente. Por quê? Isso é um misoneísmo, isso é o temor pelo diferente, é o temor por aquilo que eles não compreendem. Inclusive os primeiros cristãos, os chamados gnósticos, né? Gnóstico é aquele que possui o conhecimento. Um dos grandes antagonistas da cristandade gnóstica, Irineu de Lyon, ele mesmo, apesar de ser um inimigo dos gnósticos, né, um antagonista dos gnósticos, ele dizia: quando os gnósticos cristãos são insultados, eles não revidam, eles apenas dizem: você não compreende, e se retiram. É impressionante que alguém que lutou contra os gnósticos, né, que perseguiu os gnósticos, admitir essa qualidade entre os gnósticos. Você não compreende. Não discutiam, não entravam em discussão, apenas se retiravam. Teremos uma sociedade utópica. A utopia não é necessariamente uma fantasia. Na verdade, a utopia é algo que devemos perseguir para que se realize. Ou distópica. A distopia é o contrário da utopia. Uma sociedade na qual
desejamos de um futuro maravilhoso, de um futuro de uma humanidade verdadeiramente maravilhosa, espiritualizada, tecnológica e espiritualizada ao mesmo tempo, ou uma humanidade distópica, né, cheia de caos. O que vocês acham? A evolução, ela tem dois caminhos, para o bem ou para o mal. Aí, no caso, quando para o mal, quando para a distopia, não é? Quando para a destruição, já não é mais evolução, é involução. Não é? Mas é como se fosse uma bifurcação. Ou evoluímos tecnologicamente, apenas tecnologicamente, sem a evolução ética, moral e espiritual, e neste sentido, nessa evolução apenas material, corremos o risco da autodestruição, ou evoluímos no sentido também espiritual, ético, moral, unindo a tecnologia e a espiritualidade. E, nesse sentido, teremos uma sociedade de fato digna, uma sociedade maravilhosa, em que todos desejarão viver. Então, é a bifurcação. Para onde vamos? Os Shastras indianos, os grandes rishis, rishi quer dizer sábio iluminado, né, os grandes mestres da Índia, eles afirmam que no nosso universo, apenas no nosso universo, porque na visão do yoga, né, do hinduísmo, dos shastras, existe um multiverso. Tudo aquilo que a ciência contemporânea vem falando, como já disse, está registrado nos textos antigos, nos textos do hinduísmo há milênios, que a Terra é redonda, que ela tem um movimento giratório em torno dela mesma, que ela tem um movimento em torno do nosso Sol, não é? Tudo isso está registrado nos textos sagrados da Índia, e enquanto que a nossa ciência, engatinhando, vem começando a descobrir e afirmar aquilo que os indianos, os mestres da Índia, já afirmam há muito tempo. O nosso Sol, ele não é fixo. A nossa estrela, né, o nosso Sol, ele também tem um movimento em torno de uma outra estrela muito maior, gigantesca, chamada pelos mestres de Vishnu Nabhi, ou Magno Centro. E quando o nosso Sol se aproxima desse Magno Centro, que ele vai caminhando no espaço em direção ao Magno Centro, que é essa outra estrela gigantesca, é um centro de consciência de quê? De consciência de Vishnu. Vishnu, na visão do hinduísmo, seria algo semelhante a Cristo. Na verdade, é Cristo, é consciência crística. Então, é Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, o Pai, Vishnu, o Filho, Shiva, o Espírito Santo. Então, consciência de Vishnu quer dizer consciência crística, se fizermos uma analogia com o cristianismo. À medida que o nosso Sol se aproxima do Vishnu Nabhi, a humanidade evolui em todos os sentidos. E quando o nosso Sol se afasta de Vishnu Nabhi, ocorre a inversão, ocorre a involução. Então, é a queda, né, que está registrado lá no Antigo Testamento, a queda de Adão e Eva. Tudo que está na Bíblia judaica cristã, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, está de acordo com os Shastras da Índia, que são mais antigos. Como já falei, o hinduísmo é a religião máter, é a tradição mais antiga. Todas as demais saem dali, saem do hinduísmo. Então, tudo que está registrado na Bíblia já estava registrado antes nos textos sagrados da Índia, nos Vedas, Upanishads, Puranas e outros textos. Então, existem esses dois caminhos, essa bifurcação. Ou nós evoluímos apenas tecnologicamente, e isso é ruim para a humanidade, porque é perigoso. Ou evoluímos também espiritualmente. E, neste caso, é uma evolução positiva para todos nós, as duas formas de evolução. Hoje se fala muito no transhumanismo. Já já leu alguma coisa a respeito, já assistiu algum vídeo sobre o transhumanismo?
Eu não sei quantos de vocês já assistiu O Homem de 6 milhões de dólares. Isso aqui é da minha época, quando eu era criança. O Homem de 6 milhões de dólares era um ciborgue, né? O Steve Austin, era uma série que eu adorava assistir com minha mãe. O Homem Biônico. Ele tinha 2 pernas biônicas, um braço biônico, também tinha visão biônica, e ele corria, chegava, se eu não me engano, parece que a 100 quilômetros por hora nessa série. E isso é uma das coisas que assustam, né, a humanidade, o transhumanismo. O que é o transhumanismo? É quando o ser humano se une à máquina. Para aquelas pessoas que têm deficiência, seja deficiência de uma perna, ausência de uma perna, ausência de um braço, ausência de um olho, não é? É positivo. Você ter uma perna biônica para que você possa caminhar, você ter um braço que você perdeu em um acidente, um braço que possa movimentar e pegar objetos, isso é positivo. Um olho biônico para que você possa voltar a enxergar é positivo. Mas o temor de muitos de nós é quando a tecnologia ou quando a máquina se une de tal forma ao ser humano que você já não consegue mais diferenciar o que é humano e o que é máquina. Aí é que entra a questão ética. Né? O que é que nós devemos pensar numa situação como essa, em que até o cérebro, não é, chips dentro do cérebro, e você então passa a ser dominado pela máquina. Isso é um dos perigos que nós corremos. A humanidade não deseja isso. Por isso a importância da ética na ciência. Não é? Uma outra forma de transhumanismo, que é bem comum hoje em dia, é o silicone, que muitas mulheres usam nos seios, é uma espécie de transhumanismo. Os óculos, né? Quando usamos óculos, nós estamos usando a tecnologia. Eu mesmo uso óculos, preciso dos óculos desde os 6 anos de idade, uso óculos, preciso de óculos para ler. Então, é uma tecnologia que me beneficia, que é positiva para mim. Mas a partir do momento que essa tecnologia começa a influenciar o meu eu, a quem eu sou, já não posso mais considerar que seja benéfica, que seja positiva. Aí entra o limite da ciência, aí entra a questão ética que nós devemos trabalhar sobre isso e exigir de nossos cientistas ética na ciência, porque a tecnologia ela deve vir para benefício da humanidade e não para escravizar a humanidade. Essa é uma das questões que devemos discutir. Sri Daya Mata, sucessora de Paramahansa Yogananda, né? Daya, compaixão, Mata, mãe, mãe de compaixão. Ela chegou a afirmar em uma palestra que se a evolução tecnológica e a evolução ética, moral, não caminharem juntas, ou seja, se a tecnologia avançar e a moral ficar para trás, a moral da humanidade, a ética e a espiritualidade, nós corremos o risco da autodestruição. Inclusive a ideia das yugas, yuga quer dizer eras de evolução da humanidade. Segundo os mestres, segundo os rishis, no passado existiram civilizações mais avançadas do que a atual, e muitos creem e afirmam que há 5.000 anos, há 5 milênios, na época do Senhor Krishna, houve uma batalha atômica, uma guerra atômica, existem registros em Mohenjo-Daro, como veremos um pouquinho mais à frente, atual Paquistão, de radiação atômica há 5.000 anos. Isso está de acordo com as yugas, com as eras de evolução. Segundo essa ideia das yugas, das eras de evolução, a história, como aprendemos na escola, está errada. A história, segundo os mestres, não é linear, ela é cíclica. Então, olhar para trás não significa observar civilizações aqui mesmo na Terra menos evoluídas do que a atual. Não, pelo contrário. Olhar para trás significa perceber civilizações muito mais avançadas do que a atual.
Quem gosta de estudar essa questão, né, da chamada arqueologia proibida, ou parte, né, são objetos fora do tempo, parafusos de milhões de anos atrás, tecnologias encontradas, até computador, formas de computador, relógios, encontrados na arqueologia, que são considerados epifenômenos, são deixados de lado porque a ciência não consegue explicar e quebraria todo o paradigma, né, da arqueologia e da história, tudo que sabemos até os dias atuais. Como é possível que no passado distante, há milênios, existiram civilizações mais avançadas? Então, isso é algo que é difícil para os nossos cientistas aceitarem e compreenderem. Mas vocês podem pesquisar sobre isso, sobre objetos, não é, fora do tempo. E o transhumanismo, ele também nos leva, esse rapaz aqui é o Neil Harbisson, ele possui essa antena, não sei quantos de vocês já conhecem, já pesquisaram a respeito, ele tem uma antena na cabeça, porque ele só enxerga preto e branco, ele não enxerga o colorido, e essa antena no cérebro, obviamente, faz com que ele possa perceber as cores. Ele percebe até mais cores do que nós. Ele chega a perceber o infravermelho, ultravioleta. Ele percebe cores que uma pessoa comum não percebe. Inclusive, Yogananda, Paramahansa Yogananda, ele dizia que em êxtase, em samadhi, né, que é superconsciência, ele percebia, Yogananda, não só Yogananda, obviamente, mas os santos, de um modo geral, também percebem não só cores que nós, pessoas comuns, não conseguimos perceber em êxtase, cores, sabores, sons. Os nossos animais, o cachorro, percebe sons que nós não ouvimos. Não é? Então, esse rapaz, com essa antena na cabeça, ele percebe coisas que nós não percebemos também. Isso é uma espécie, inclusive ele mesmo se chama de uma transespécie, porque ele está com esse tipo de percepção e já não é mais um transhumano, ele é uma transespécie. É o que eu falo, a tecnologia, até aqui, ela é benéfica, porque ela está auxiliando uma pessoa a enxergar o que ela não enxergava. Uma pessoa que perdeu a visão, ter a possibilidade de voltar a enxergar é algo benéfico. Uma pessoa que perdeu uma perna, ter a possibilidade de andar novamente é benéfico. Que perdeu um braço, que perdeu uma mão, e possa ter novamente os seus membros reconstituídos, é óbvio que isso é benéfico. O que não é benéfico, como já falei anteriormente, é quando a tecnologia interfere no nosso eu, em quem eu sou, e no meu livre-arbítrio. Se a tecnologia começar a interferir no meu livre-arbítrio, nos meus desejos, naquilo que eu sou como pessoa e que eu desejo como pessoa, então eu não posso considerar, neste ponto, que a tecnologia é benéfica. Neste ponto, assim como o avião, andar de avião, poder me deslocar de Brasília a São Paulo, por exemplo, em questão de 1 hora, isso é benéfico. A tecnologia deve vir para servir ao ser humano, como já disse. É como Jesus. Existe uma passagem de Jesus no Novo Testamento em que os fariseus questionaram a Jesus sobre o dia do sábado, né, em que ele e os discípulos estavam comendo cereais, colhendo cereais em um dia de sábado. E os fariseus chegaram para ele e disseram a ele: Rabi, os teus discípulos estão colhendo cereais no sábado. Eles não sabem que é proibido, que pode acontecer com eles, que podem ser apedrejados por colherem cereais em dia de sábado? E Jesus respondeu: e vocês não sabem o que está escrito na lei? O que fez Davi e os seus quando tiveram fome em um dia de sábado e entraram no templo e comeram da oferta que estava sobre o altar? O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado.
Então, nós podemos parafrasear Jesus nesse sentido: a tecnologia foi feita para o homem, e não o homem para a tecnologia. E nós temos sido, na verdade, escravos da tecnologia nos dias atuais. Agora, por exemplo, é uma transmissão benéfica. Por quê? Porque é uma live falando de tecnologia, espiritualidade, trazendo conhecimento. Então, neste sentido, a tecnologia aqui do YouTube está sendo benéfica. Mas, se eu ficar a maior parte de meu tempo preso ao celular, preso ao computador, e não fazer mais nada de minha vida, neste sentido, eu me tornei o quê? Escravo da tecnologia. Se eu não tiver mais tempo para sentar e meditar, fechar os olhos, mergulhar em Deus dentro de mim, porque estou preso à tecnologia, às novelas da TV, aos jornais, e não tenho mais tempo para Deus, para mim mesmo, então a tecnologia está me escravizando. Neste sentido, obviamente, ela é negativa. São esses os limites que devemos compreender. Ou o ser humano se torna mais espiritualizado, ou ele se torna escravizado por suas próprias invenções. Isso não significa que vamos negar a tecnologia, mas devemos saber, devemos ter consciência de para onde nós estamos indo. Um outro temor, né, de nossa sociedade atual é sobre a IA, né, a inteligência artificial. Ela dominará a humanidade, ela já existiu no passado. Quando lemos os Shastras indianos, tudo isso fica evidente nas entrelinhas de que já existiu sim, inclusive Vimanas, os carros voadores, Yogananda, se não me engano, nos idos de 1930, por ali, ele afirmou: quando eu não estiver mais aqui, vocês verão a volta dos Vimanas. Os Vimanas são os carros voadores, os carros maravilhosos, como são descritos nos Shastras indianos Ramayana. Existe o episódio na vida de Rama, Lakshmana e Sita, em que o perverso rei Ravana, né, um Asura, um ser demoníaco, ele sequestrou Sita, a esposa, a consorte de Rama. E como foi que ele sequestrou Sita? Usando um Vimana, um carro voador. Isso há 8.000 anos. Mas como assim há 8.000 anos? Nós não estávamos no Neolítico, nós estávamos naquela época, há 8.000 anos, segundo aprendemos na escola, nós deveríamos estar colhendo frutos nas árvores. Pois é, os textos indianos falam a respeito de tecnologias há milênios. E como explicar isso? Como os indianos, será que os indianos estavam mais avançados do que o mundo ocidental, escrevendo sobre Vimana, sobre carros voadores? O Vimanayika Shastra, por exemplo, é um texto indiano que fala sobre robô, sobre carros voadores e até o combustível, o tipo de combustível que usavam. O combustível amarelo esbranquiçado, é um tipo de carro voador, há milênios. Amarelo esbranquiçado lembra o quê? Lembra a nossa gasolina. Uma outra forma, um outro tipo de combustível utilizado pelos Vimanas era mercúrio. E a outra forma mais avançada eram mantras. Mantras. Você entoava um mantra e o carro, então, levitava e voava. E ainda emitia um som melodioso. Isso está tudo registrado no Vimanayika Shastra, que é um texto sagrado da Índia, com os desenhos, o formato, tudo lá desses carros voadores, dessas naves, né, há milênios atrás. Então, existe algo de errado nos nossos livros de história. Se o passado foi mais avançado que a atualidade, Yogananda, então, ele disse: vocês verão a volta dos carros voadores, quando eu não estiver mais aqui. Os carros de rodas que andam nas estradas serão considerados carroças, profecia de Paramahansa Yogananda. E nós já sabemos que os carros voadores já estão vindo aí. Já se fala a respeito dos carros voadores. A inteligência artificial,
ela, assim como o avião, como já falei a respeito de Santos Dumont, ela pode vir para o bem ou para o mal. Eis a importância, mais uma vez, da questão ética. O Elon Musk vem falando a respeito disso. Existe o perigo, sim, né, da inteligência artificial dominar a humanidade. Como? Através daquilo que é conhecido como palingenesia. O que é palingenesia? Ou metempsicose, ou reencarnação, ou incorporação, não é? Os termos variam, mas é uma coisa só. Na visão do hinduísmo, Deus é espírito, é consciência. E essa consciência, ela se manifesta na matéria. Ela se manifesta nos minerais, nas pedras. As pedras têm energia. As pedras não estão mortas. Nada é morto no universo. A lua é um corpo morto. Não, a lua não é um corpo morto, não na visão do hinduísmo. Inclusive, quem sabe o significado de Chandrayani, é o módulo lunar indiano, que foi a lua. Chandrayani. Chandra é o nome do espírito da lua. Chandra. O sol é Surya. Tudo está vivo, tudo tem alma no universo. Todas as coisas têm alma. Uma árvore tem alma, tem uma força, tem uma energia. A pedra também tem. A Terra é um ser vivo. O nosso planeta, a Terra, inclusive ela tinha o nome de Gaia, não é? Entre os gregos. É um ser vivo. A Terra está viva. As correntes de ar, assim como as correntes marítimas, são como as veias da Terra, da Mãe Terra. Ela está viva, é viva. A Lua também está viva, apesar de não parecer, mas ela tem um espírito, uma alma, que é Chandra. O Sol está vivo, é Surya. Ah, mas isso é misticismo, é crença, tudo bem, é a crença do hinduísmo. Um dia a ciência será capaz de comprovar isso, e não só a ciência, todos nós um dia perceberemos essa verdade que está inserida, contida nos Shastras indianos. E quanto mais o tempo passar daqui para frente, mais essas coisas serão evidentes para nós. Até tempo atrás, não se falava em extraterrestres, cientistas viravam os olhos. Hoje a NASA já considera. Hoje nós vemos os discos voadores por aí, documentos da Força Aérea, inclusive brasileira, da Força Aérea norte-americana. Hoje se fala abertamente de que eles existem, que eles estão aqui. Então, quanto mais avançarmos no tempo, daqui para frente, mais essas coisas que tapamos os nossos olhos, né, vendamos os nossos olhos, os nossos sentidos para não ver, começaremos a ver, porque ficarão cada vez mais evidentes. Inclusive, nosso querido, né, saudoso Chico Xavier falou sobre isso. E de 50 anos após o homem pisar na Lua, nós descobriríamos que somos uma família universal. Isso está nos Shastras indianos. Então, o espírito, não é, que é Deus, ou consciência, ele está nos minerais, no reino mineral, assim como está no reino vegetal, no reino animal, no reino humano e no reino dévico, ou angelical. Eu coloquei aqui um mineral, um vegetal, um animal, não sei se vocês gostaram do humano, o humano ali e o dévico. Né? São os dévicos que vêm de seres brilhantes, seres divinos. O espírito dorme nos minerais, sonha nos vegetais, sente nos animais, está desperto no homem e superconsciente no super-homem. Quem são os super-homens ou super-mulheres? São os deuses. Quem são os deuses? Jesus. Jesus Cristo é um Deus. Buda é um Deus desperto. Krishna, Yogananda são deuses, filhos de Deus. Emmanuel
avatares, divinas encarnações, despertos. Eles sabem quem são. Quem somos nós? Alexandre Campelo, Laís Sá, Patrícia, deuses adormecidos, ainda adormecidos, mas filhos de Deus. Jesus quase foi apedrejado pelos fariseus por afirmar a sua divindade. O que Jesus afirmou não vem do judaísmo ortodoxo dogmático. Quem conhece o Novo Testamento sabe daquele momento em que os fariseus pegaram em pedras para apedrejá-lo, por ele afirmar a sua filiação com Deus. E então ele disse: por que desejais me apedrejar? Por afirmar que sou uno com o Pai, que eu e o Pai somos um? Então não está escrito em vossa lei? Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então não só ele é um Deus, todos nós somos deuses. Deus quer dizer com D minúsculo, quer dizer filho do Deus maior com D maiúsculo. Atma, que é uma pegada de Brahma, o nome não importa, Brahma, eu sou o que sou, Ensof, não importa, Ishvara, não importa o nome, é a consciência cósmica. E todos nós estamos mergulhados nessa consciência. Aqueles que perceberam isso são chamados de avatares, ekantins, bodhisattvas, budas, cristos, krishnas, paramahansa. São aqueles que perceberam a sua unidade com o divino e, portanto, têm autoridade para afirmar: eu e o Pai somos um, e não estão mentindo. E Jesus não foi o único a afirmar isso. É no ser humano que o potencial divino está armazenado. Apesar de tão insignificante em termos cósmicos, quantitativamente falando, é aqui, no humano, e não só na Terra, mas em todos os mundos habitados, que surgem as capacidades de amar e compreender os mistérios da existência. É no homem que o divino faz morada. Então, apesar de sermos tão pequenos, né, quantitativamente falando, a Terra é um grãozinho de poeira perdida no espaço. Se a Terra é tão pequena diante do cosmos, o ser humano, então, é insignificante. Quantitativamente falando, somos insignificantes. Mas em termos qualitativos, ou seja, de que Deus está em nós como o paradigma holográfico, Deus não está só no todo, ele também está nas partes. Assim como o oceano, a água, a gotinha do oceano, ela é ínfima diante do oceano, quantitativamente falando, mas ela tem, quimicamente falando, ela tem as mesmas qualidades do oceano. Ela é pequena, mas ela tem as qualidades de todo o oceano, quimicamente falando. Assim é o ser humano. Apesar de sermos tão pequenos, somos muito importantes, porque é no ser humano que surge a divindade, que surge a capacidade de amar, de perdoar, de reconhecer os seus erros. E quando isso não ocorre, sofremos. Geramos mau karma, geramos demérito kármico, a punya karma, as guerras. Não é? É uma geração de mau karma que vai se manifestar de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde na humanidade, como ocorreu há 5 milênios, na famosa Batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra. Há 5 milênios houve, segundo os mestres, uma guerra atômica, porque foi uma era de Dwapara e Yuga descendente, como veremos mais à frente. Nos atuais sítios arqueológicos de Mohenjo-Daro e Harappa, Mohenjo-Daro quer dizer Monte dos Mortos, no atual Paquistão, Índia antiga, existe evidência de radioatividade. Aqui é uma imagem mais à esquerda, né, do que restou de Mohenjo-Daro. No meio, nós vemos pedras vitrificadas e mais à direita, esqueletos espalhados, né, por aquela região de Mohenjo-Daro. E quando os cientistas chegam ali, existe radioatividade atômica, a forma como é possível que pedras se transformem em vidro,
somente passando por uma temperatura de pelo menos 1.500 graus Celsius, 1.500 graus Celsius, para que pedra se transforme em vidro. Como explicar que uma região, né, que existe há pelo menos 5.000 anos, as pedras se transformaram em vidro, os corpos de pessoas que faleceram de forma instantânea, inclusive muitos corpos espalhados pelas ruas, de mãos dadas, abraçados, como se soubessem que iriam morrer de forma instantânea, como se estivessem preparados para a morte. Isso os mestres já vêm falando há muito tempo. Yukteswar, Yogananda e muitos outros mestres que houve guerra atômica no passado, em uma Dwapara Yuga descendente. Inclusive o filme que saiu agora recentemente, não sei se ainda está em cartaz, infelizmente eu não assisti ainda, do Oppenheimer, né, considerado pai da bomba atômica atual, né, da bomba atômica dos dias atuais. Quando houve o primeiro teste de bomba atômica no deserto lá do México, do Novo México, quando ele viu, como o próprio pai da bomba atômica contemporânea, viu o cogumelo subindo, inclusive ele era um estudioso do Bhagavad Gita, do Mahabharata. Quando ele viu aquele cogumelo subindo, na mente dele veio as palavras do Senhor Krishna no Bhagavad Gita: tornei-me destruidor de mundos. Veio na mente de Oppenheimer. E ele foi um estudioso, né, dos textos sagrados da Índia. Outras evidências de que no passado tivemos civilizações mais avançadas do que a atual, e não são extraterrestres. Muitos vêm falar que as construções megalíticas, as pirâmides e assim por diante, teriam sido feitas por extraterrestres. Não. Os mestres afirmam que essas construções foram feitas por nós mesmos, terráqueos, só que em épocas de Treta Yuga, Satya Yuga, em que tínhamos não só tecnologia no sentido material, mas nas eras mais avançadas a nossa tecnologia é interna, somos nós mesmos, é aquilo que está nos Sutras de Patanjali. A Patanjali chamou de siddhis. Siddhis são os poderes paranormais, poderes iógicos. Veja a formação deste muro, destas pedras. Qualquer engenheiro que vá a esta região fica assustado, porque não existe tecnologia nos dias atuais para colocar estas pedras desta forma como estão. São pedras que pesam toneladas, não existe guindaste nos dias atuais para colocar com tamanha precisão, e não só isso, nesse formato parecendo quebra-cabeças, como se tivessem sido derretidas por raio laser, como se fosse manteiga derretida e encaixadas de uma forma impossível para a nossa tecnologia atual. Não há explicação para isso. Vocês podem pesquisar, não existe explicação nos dias atuais para as chamadas construções megalíticas. Até no mar do Japão, no fundo do mar, existem pirâmides, existem construções megalíticas no fundo do mar. Em quase todas as partes do planeta existem construções megalíticas. Não há explicação científica para isso, a não ser que no passado existiram de fato civilizações mais avançadas do que a atual. Então, como comecei no início falando da bifurcação, para onde a humanidade está caminhando? Para a evolução apenas tecnológica, destituída de Deus, de espiritualidade, ou para a evolução que inclui Deus, que inclui a espiritualidade, e que, portanto, nesse sentido, podemos até nos orgulharmos de que o futuro não será algo prejudicial para nós, mas algo divino para todos nós. Isso só depende de nós. Apesar de estarmos em uma era, em uma Dwapara Yuga, como for falar mais à frente, ascendente, ainda assim, tudo só depende do ser humano. É o ser humano que é um Deus, um D minúsculo. Ou seja, somos filhos de Deus.
Depende de nós para onde caminharemos. Existe um livro, a Yoga Tibetana e as Doutrinas Secretas, que diz, na introdução, eu li esse livro há muitos anos, eu ainda era estudante lá na Universidade Católica, e eu fui à biblioteca e encontrei esse livro. Mas na introdução, é a Yoga Tibetana e as Doutrinas Secretas. Na introdução desse livro, o autor fala que exatamente isso que eu estou falando, da bifurcação. Ou a humanidade caminha, inclusive ele se referiu ao mundo ocidental, ou o Ocidente caminha para a espiritualidade, ou caminha no sentido inverso, distanciando-se de Deus, e esse é o caminho do caos, da distopia. E ele é bem claro quando ele afirma isso. Inclusive, esse autor, eu não me recordo o nome dele agora, ele fez a introdução do livro de Yukteswar, A Ciência Sagrada, que é um livrinho de bolso de Swami Yukteswar, em que ele fala a respeito das yugas, das eras de evolução da humanidade. E ele é muito claro. Ou a humanidade caminha para Deus, para o descobrimento de Deus dentro de si mesma, ou caminhará para o caos e para a autodestruição. Nós decidimos, a humanidade decide. Aqui coloquei esta imagem que representa o homem cósmico, o homem crístico. Na Satya Yuga, que é a era de ouro, é a era mais avançada da humanidade, as crianças já nascem crísticas. Veja o cérebro desse bebê, o cosmos dentro do cérebro do bebê. Isso é consciência cósmica, é consciência de Vishnu, o filho unigênito, Vishnu, Okutasta Chaitanya, que é a mesma coisa que consciência crística. Então, na Satya Yuga, as crianças nascem crísticas, com consciência divina. É muito diferente da era atual, das eras passadas e da era atual. Então, nós é que vamos decidir o futuro da humanidade. Ou caminhamos para a nossa libertação, moksha, ou kaivalya, ou caminhamos para a nossa destruição. Tudo só depende de nós, pois somos deuses, filhos do Altíssimo. Quando se fala hoje em dia a respeito, não é, de seres extraterrestres, isso está nos Shastras também. Os nossos irmãos extraterrestres, o cosmos, é a nossa irmandade, nós não somos terráqueos. Inclusive, hoje nós estamos aqui encarnados como terráqueos. Quem nos garante que na vida passada nós estávamos na Terra e não em algum outro planeta? Isso faz parte dos Shastras indianos. Aqui é só um exemplo contido no Srimad Bhagavatam de alguns seres cósmicos divinos, que são os 4 Kumaras. E os 12, eles estão entre os 12 Mahajanas. Os 4 Kumaras são rishis, são sábios iluminados, tão puros, mas tão puros. Na verdade, eles são anciãos que desejaram viver eternamente como crianças puras. Eles, então, se transformaram em crianças e vivem como crianças, e eles andam pelo cosmos, pelos universos. São chamados de 4 Kumaras. Isso aqui é só um exemplo contido no Srimad Bhagavatam de que somos, sim, uma família cósmica. Tudo está ligado, todos estamos ligados. Mas quando a humanidade terrena, nós, terráqueos, fechamos os nossos olhos para a espiritualidade se torna invisível. Por quê? Porque somos deuses, temos livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio até de saber se a espiritualidade existe ou não, de aceitarmos ou não a Deus, como Yogananda dizia. Deus é humilde, ele não força ao aceitarmos. Ele não força, ele é como uma criança divina que nos ama e tem paciência de nos esperar pela eternidade, se preciso for. Isso não significa que com os nossos atos errôneos nós não vamos gerar mau karma, e por meio do mau karma gerado, criamos, não é, dificuldades para nós mesmos, obviamente. Mas somos uma família, de fato, uma família universal. Somos seres cósmicos. Uma hora estamos encarnados na Terra, podemos ter muitas encarnações na Terra. Outra hora
viemos de outros mundos. De certa forma, todos nós somos extraterrestres, porque não foi só na Terra, apesar de a Terra é muito mais antiga do que a ciência afirma, do que acreditamos. Já a Terra, dentro deste sistema solar, já deu muitas, incontáveis voltas em torno do Magno Centro, como veremos mais à frente. Segundo os Shastras indianos, existem pelo menos 3 formas de galáxias, né, em nosso universo, fora os outros universos. O número de universos, segundo os Shastras, é de 10 elevado a 10 elevado a 50. Se colocamos esse número em uma calculadora, né, de potência, surge lá um número infinito. Ou seja, é um número infinito de universos. Boa noite, Simone, namastê. Um número infinito de universos. Então, nós estamos apenas em um, dentro de um multiverso. E dentro deste universo no qual nós estamos, existem 3 formas de galáxias. As sáttvicas, as rajásicas e as tamásicas. As galáxias sáttvicas são as mais evoluídas. E os seres que vivem nas galáxias sáttvicas são divinos. São aqueles seres ali, os Kumaras, né, os seres sagrados, extraterrestres, né, porque estão fora da Terra. Só que a questão é a seguinte: a partir do momento que reconhecemos que somos uma família universal, que todos estamos ligados, namastê, Simone, que todos estamos ligados, então o universo ali do lado, o que é, na verdade? É o nosso quintal, é o nosso vizinho. Então, os seres que vivem e que nos visitam aqui são nossos vizinhos. Quando expandimos a nossa consciência para além da Terra, e isso ocorre principalmente por meio do samadhi, do êxtase, que é a percepção de Deus, vemos que somos de fato uma família universal. Yogananda, ele dizia: eu percebo mundos e civilizações a trilhões de quilômetros da Terra. Boa noite, Hildo. Namastê, querido. Eu estou aqui há algum tempo, mas estava acompanhando pela TV. Opa! Namastê, Hildo. Então, as galáxias sáttvicas são as galáxias divinas. Depois vem as rajásicas. Yogananda afirmou que a nossa galáxia é rajásica. Rajas quer dizer régio, mas dentro das gunas, as gunas são os atributos da natureza. São os 3 tipos de atributos da natureza. Rajas quer dizer atividade também. Então, nós somos intermediários entre os seres divinos, cósmicos, e os seres chamados de asuras, os seres mais lá abaixo, né, os tamásicos, ou demoníacos, e que muitos deles desenvolveram tecnologia, como falei lá no início, da bifurcação, desenvolveram tecnologia, andam em vimanas, em carros voadores, em discos voadores, mas eles não têm espiritualidade. Então, podem ser chamados de seres demoníacos, personalidades demoníacas, como diz o Senhor Krishna no Bhagavad Gita. São tamásicos, eles vivem apenas para a matéria. Para eles, eles não compreendem a espiritualidade. São muito inteligentes, eles possuem muito QI, muita inteligência, né? QI, mas não tem QE, não tem quociente emocional e não tem quociente de espiritualidade. E aí vemos, inclusive, os ufólogos falarem a respeito de abduções, né, em que eles fazem, às vezes, até experimentos, parece que não tem sentimento, não tem compaixão. Os seres divinos não precisam disso, não precisam sequestrar ninguém, abduzir ninguém. Eles não têm essa necessidade. Se é um ser sáttvico, um ser sagrado, não precisa disso. Mas os seres demoníacos, os asuras, eles fazem isso. Eles abduzem as pessoas para fazer experimentos com as pessoas. Eles vêm de galáxias tamásicas. São bem inferiores, inteligentes, muito inteligentes, mas sem espiritualidade. Então, essas são as galáxias sáttvicas. Aqui é uma imagem de Jesus.
Claro que Jesus, obviamente, não está numa galáxia sátrica. Jesus está além de toda a galáxia. Ele é consciência cósmica. Jesus, Buda, Krishna, Yogananda, Ramakrishna já ultrapassaram essas classificações, né? Eles estão muito além de qualquer galáxia. Num reino que não é nem possível descrever. Se o mundo causal, chamado causal, ou ideacional, ideatrônico, não pode ser descrito, imagine o reino onde Jesus vive. Buda, Krishna, é muito além de nossa compreensão. Aqui eu coloquei a imagem de Krishna, não é porque ele representa, assim como Jesus, mais à frente, eles representam para o Oriente e Ocidente a consciência de Vishnu. Né? Como falei, Brahma, Vishnu, Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando alcançamos a iluminação, qualquer um de nós alcança a iluminação, Kaivalya, a libertação, nós estamos no estado não mais o eu consciente, nem inconsciente coletivo, nem superconsciência, nós estamos na consciência de Vishnu, consciência crística. Aquele que alcançou a consciência crística, também chamada de consciência de Krishna, também chamado de Kutastha Chaitanya, ou consciência de Cristo, percebe toda a existência cósmica como parte dele mesmo. Yogananda dizia, isso claro que o que Yogananda falava era o que Jesus, era o que Buda percebiam também, a mesma consciência búdica. Eu percebo cada partícula, desde o micro até o macro, como parte de mim mesmo. No deserto de Mojave, em 1950, o irmão Ananda Moy, ele teve uma experiência com Yogananda fabulosa. Yogananda estava fazendo a tradução e os comentários, tanto da Bíblia, do Novo Testamento, quanto do Bhagavad Gita, e sempre em êxtase, em samadhi. O Ananda Moy, ele entrou certa vez no escritório, ele disse que a energia que emanava do mestre de Yogananda era tão poderosa que ele teve a sensação de caminhar para dentro de Deus. Imagine a vibração que não estava naquele ambiente. E depois, Yogananda saiu para descansar um pouco, e aquela energia ainda era tão forte que o Ananda Moy, o irmão Ananda Moy, teve que recuar para trás, né, vários passos. E ele disse, o mestre Yogananda, ele estava com os olhos elevados, em Shambhavi Mudra, né, para cima, com a consciência aqui no Kutastha Chaitanya. A energia dele era tão forte que eu tive que recuar. E neste momento ele disse, os três mundos, ou seja, os universos físicos, os universos astrais e o universo causal flutuam em mim como bolhas. Isso é Deus, isso é consciência crística, consciência cósmica. Somente Deus pode falar isso, somente um avatar pode falar isso. Isso provou que Yogananda, Paramahansa Yogananda, foi um avatar purna, uma encarnação purna, uma encarnação total de Deus. Ele tinha consciência crística, consciência de Krishna, em pleno século XX. Então, queridos, as yugas... Agora, Simone, eu me perdi o que você havia... você disse que já tinha ouvido falar sobre isso, não sei exatamente o que. As yugas, como funciona a questão das yugas? Aqui é o nosso sistema solar. O nosso Sol, como já falei no início, ele não é fixo. Swami Yukteswar, no livro A Ciência Sagrada, ele diz, o Sol ele tem esse movimento, como já expliquei, em torno do Vishnu Nadi. Quando o nosso Sol, com todo o nosso sistema solar, todos os planetas do sistema solar se aproximam de Vishnu Nadi, a humanidade terrena evolui, vai evoluindo. Isso leva cerca de 12 mil anos de evolução. Quando o nosso sistema solar começa a dar a volta no Vishnu Nadi, né, se afastando do Vishnu Nadi,
a humanidade involui, aí é a queda de Adão e Eva. A história lá do Gênesis de Adão e Eva está contida nos Shastras indianos. É interessante que muitos estudiosos, e às vezes até alguns de nossos irmãos ateus, afirmam assim, porque as semelhanças são tantas, até na vida de Krishna, né? Muitas semelhanças de Krishna com Jesus. E os ateus pegam aquilo ali e falam, Jesus é uma criação, é uma cópia de Krishna. O fato de haverem semelhanças entre Jesus e Krishna não significa que sejam a mesma pessoa, ou que Jesus seja uma cópia de Krishna, não. Inclusive, já falei sobre isso na live anterior aqui no canal da Escola de Yoga do Lago. Se existem semelhanças entre a minha vida, Alexandre, e o meu vizinho ali, né, vamos supor o Joaquim, estou inventando um nome aqui para o meu vizinho. Se existem semelhanças, não significa que nós somos a mesma pessoa. Se existem semelhanças entre o que está escrito nos Shastras indianos e o que está escrito na Bíblia, não significa que a Bíblia seja uma cópia dos Shastras indianos. Não. Significa que Deus é um só e ele se comunica em épocas diferentes, em tradições diferentes, de diferentes formas, por intermédio de diferentes avatares, diferentes encarnações divinas. Tá, Simone. Ela disse que foi quando falei sobre os Asuras. Asuras, para quem não sabe, são seres demoníacos, né? Os Suras são portadores de luz. Asuras são aqueles que não têm luz, são seres demoníacos. E aqui nós temos, então, a roda, né, de ouro, a roda das yugas, das eras de evolução da humanidade. São as 4 eras. Inclusive, Platão, os gregos, né, antigos, tinham contato com a sabedoria oriental, com os hindus, com os indianos, com os budistas, que inclusive os gregos chamavam de ginósofos. E Platão falou a respeito dessas 4 yugas, dessas 4 eras, como a era de ferro, a era de bronze, a era de prata e a era de ouro. A era de ferro é a Kali Yuga, é a era mais densa da humanidade. É a era em que o ser humano, o intelecto humano, é incapaz de compreender aquilo que o texto fala em seu livro, Ciência Sagrada, tanto a eletricidade quanto as formas sutis da natureza, como é o caso, por exemplo, né, do universo quântico, das partículas subatômicas. Na era de Kali Yuga, o ser humano não compreende isso. Não compreende nem mesmo o que significa a palavra amor. Por isso crucificaram Jesus. Era uma Kali Yuga descendente. Aí vem depois da Kali Yuga, vem a Dwapara Yuga, Treta Yuga e a Era de Ouro. Na Era de Ouro, como falei, as crianças já nascem com consciência crística. E o texto explica em seu livro A Ciência Sagrada que eu vou colocar aqui um vídeo explicando melhor que houve um momento quando a Kali Yuga chega. Quando foi que chegou a Kali Yuga? Isso está lá no Srimad Bhagavatam, que foi quando o Senhor Krishna, há 5.000 anos, deixou este mundo. E já estava profetizado por Krishna. Ele disse, quando eu deixar este mundo, a era escura, que é a Kali Yuga, chegará. Então a Kali Yuga chegou logo que Krishna deixou esse mundo. Ele inclusive, ele profetizou que a sua cidade, Dwarka, desapareceria quando ele saísse da Terra, né, quando o corpo físico de Krishna morresse, quando ele entrasse em Mahasamadhi, Dwarka seria invadida pelo mar. E exatamente da forma como ele profetizou aconteceu. O mar invadiu Dwarka. E, pasmem, Dwarka foi encontrada por arqueólogos. Ela está no fundo do mar, exatamente como Krishna profetizou. Então, quando ele deixa o mundo, começa a Kali Yuga, a era escura, densa. E era a Kali Yuga, na verdade, descendente, porque Krishna viveu numa Dwapara Yuga descendente.
que é yuga ascendente e o que é yuga descendente? As yugas, as eras ascendentes, é quando estamos evoluindo. É quando o nosso sistema solar está caminhando em direção ao Vishnunabhi. Por que Vishnunabhi? Porque é um centro de consciência crística, de consciência de Vishnu. É uma estrela de consciência divina. Quando nos aproximamos dessa consciência divina, evoluímos. E quando nos afastamos, involuímos. A Simone perguntou, a gente está nessa yuga, professor, na de Kali Yuga? É isso que o Yukteswar explica, Simone, que não, nós já passamos da Kali Yuga. Muitos acreditam que estamos na Kali Yuga, inclusive nossos irmãos Vaishnavas afirmam isso, que estamos na Kali Yuga. E o Yukteswar, ele provou que não, que foi um erro de cálculo. E quando eruditos não iluminados começaram a fazer cálculos, logo que Krishna partiu, os rishis, os sábios iluminados, saíram da Terra, porque eles sabiam, Krishna avisou, a Kali Yuga está vindo aí, eu vou deixar este mundo, a Kali Yuga virá. Então os rishis que ainda existiam na época de Krishna, incluindo a Arjuna, saíram da Terra e foram para os Himalaias. Saíram da Terra, quer dizer, saíram do meio, do público, e foram para os Himalaias, viver isolados no Himalaia. Quem permaneceu na Terra, no meio, no mundo, não eram rishis, não eram sábios, não eram homens iluminados. E começaram, então, a calcular as yugas de forma errada. Cometeram um erro grave ao falar, por exemplo, que a Kali Yuga dura 432 mil anos, como veremos no vídeo que colocarei aqui mais à frente. E assim por diante. Erros que, inclusive, Manu, né, o senhor da primeira raça, raiz, ele deixou claro que se o Yukteswar nos traz no livro A Ciência Sagrada, está de acordo com o Manu, que foi o fundador da primeira raça raiz. Ele deixou os cálculos perfeitos, Manu. E o Yukteswar apenas, com sua intuição, como sendo também um iluminado, um ser divino, ele nos traz isso em seu pequeno livro, A Ciência Sagrada. Eu vou colocar o vídeo que vai ficar mais claro. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aqui. Acho que com o vídeo vai ficar mais clara essa questão. As yugas são as eras de evolução da humanidade, segundo afirmam os iluminados da Índia. Entre todos, Swami Sri Yukteswar foi quem, em tempos modernos, apresentou cálculos astronômicos precisos a respeito de cada era. Diferentemente da forma como historiadores e arqueólogos ocidentais apresentam a história, os rishis, sábios iluminados da Índia, afirmam que ela não é linear, mas cíclica. Eruditos e intérpretes hindus fundamentalistas, no entanto, chegaram a afirmar que a duração das eras de Kali, Dwapara, Treta e Satya Yuga são, respectivamente, Kali Yuga, 432 mil anos, Dwapara Yuga, 864 mil anos, Treta Yuga, 1.296.000 anos, e Satya Yuga, 1.728.000 anos. A Kali Yuga foi chamada por Platão, o filósofo grego, de a Idade do Ferro. É a era do vício, da degradação, das guerras, da luxúria, da promiscuidade, da perversidade, da lascívia, do desamor, época em que Jesus Cristo, um avatar do amor divino, foi crucificado. Era em que prevalecem as guerras, em que falar sobre o amor a Deus é algo incompreensível. Jesus foi crucificado em uma Kali Yuga descendente por ter afirmado a sua divindade, por ter afirmado ser ele
um avatar, uma encarnação divina, por ter afirmado a sua unidade com o Pai. Na era de Kali, a feitiçaria, a degradação do sagrado feminino, a escravidão, os conflitos entre povos, a ausência de tecnologia avançada e de saneamento básico, como ocorreu na Europa da Idade Média, as doenças incuráveis como a lepra, a tuberculose e outras, são fatores que contribuem para a baixa qualidade de vida e um período de vida média das pessoas em torno de 40 a 60 anos de idade. Os suplícios dos séculos anteriores na Europa, em que a população alimentava o prazer por ver a morte de sentenciados em praças públicas, com pernas e braços amarrados a cavalos. A estatura média das pessoas nesse período também é baixa, devido a pouco prana na atmosfera, energia vital. As pessoas vivem pouco e são de estatura baixa. As inquisições em que pessoas eram queimadas vivas em fogueiras em nome da fé, as cruzadas, as lutas entre feudos, o analfabetismo quase generalizado, o absolutismo dos reis, a ausência da ciência para auxiliar o ser humano na compreensão dos fatos arqueológicos, históricos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, filosóficos, etc. Tudo isso e muito mais existem na era de Kali Yuga, pois corresponde ao afastamento do nosso Sol, a estrela de nosso sistema solar, do Magno Centro ou Vishnu Nadi, como afirmam os rishis, os iluminados da Índia. Os eruditos indianos fundamentalistas, no entanto, afirmaram e ainda afirmam que a duração da Kali Yuga é de assombrosos 432 mil anos, tempo demasiadamente longo, segundo mestres como Sri Yukteswar, Sri Aurobindo e Paramahansa Yogananda. Estes afirmam que a Kali Yuga já terminou e neste momento estamos na segunda era, a Dwapara Yuga, porque nosso Sol está novamente caminhando em direção ao Magno Centro, um ponto na galáxia que possui, segundo os iluminados, extraordinária concentração de consciência divina, magnetismo divino. À medida que o nosso Sol se aproxima de Vishnu Nadi, a humanidade evolui. Claro que é um processo lento de milhares de anos, mas não tão lento como afirmam os eruditos não iluminados. Dwapara, a era atual, significa dois pares. Dwapara foi chamada por Platão de a Era de Bronze. Na Dwapara, os conflitos não cessam, mas já há indícios de tecnologia mais avançada, melhores condições de vida, maior educação que na Kali Yuga, pois, segundo Yukteswar, é a era do conhecimento da energia elétrica e das energias sutis, as energias atômicas. O progresso é sentido em todos os segmentos sociais, mas igualmente os perigos não desaparecem, porque juntamente com a tecnologia, as armas de destruição em massa se tornam novamente conhecidas, como ocorreu na última Dwapara descendente, há 5 milênios, época de Krishna, quando carros voadores existiram, os Vimanas, e armas poderosas como as citadas no Mahabharata, que lembram a bomba atômica, armas como o Brahmastra. Alguns textos afirmam que na Dwapara Yuga o ser humano viverá mais que na Kali Yuga, será mais alto e mais inteligente. À medida que nosso sistema solar se aproximar de Vishnu Nadi, a humanidade evoluirá. Existirá maior concentração de prana na atmosfera, o que possibilitará maior inteligência, saúde
Só uma pequena explicação. Este vídeo foi criado em 2020, né? Fui eu quem criou o vídeo. Então, nós estávamos no ano 320 da Dwapara Yuga ascendente, que é a era atual. Agora nós estamos no ano 323, né, da Dwapara Yuga. A Dwapara Yuga significa dois quartos. Ou seja, existe 50% de luz, de Dharma. Dharma é a lei, a religiosidade, a espiritualidade, são os preceitos éticos, morais. E existe 50% de trevas, de Adharma. Então, hoje nós vivemos uma espécie de apocalipse. Não é? Quando se fala do apocalipse cristão, na verdade, o apocalipse na visão cristã é um só. Na visão do hinduísmo, são incontáveis. De tempos em tempos, a humanidade passa por apocalipse. Inclusive, lembrando que a palavra apocalipse significa revelação, e não necessariamente o fim do mundo, não necessariamente um momento escatológico. Não é? Mas nós estamos, hoje, 50% de luz, 50% de trevas. O que acontece? O que acontece? Conflito, porque é a batalha entre luz e trevas que estamos vivendo nos dias atuais. Por isso o perigo. Por que o perigo? Porque na Dwapara Yuga temos armas poderosas. Yogananda, inclusive, afirmou: teremos armas, vocês verão armas cada vez mais poderosas de destruição. Por isso a importância da espiritualidade. Se a humanidade não busca a espiritualidade, não busca a Deus, ela corre o risco nesta era. Apesar de a Dwapara Yuga ser um pouquinho mais avançada que a Kali Yuga, ela é mais perigosa, muito mais perigosa, porque na Kali Yuga não havia bomba atômica, não havia nada dessas armas que temos hoje. Eis o perigo da Dwapara Yuga. O Hildo perguntou aqui, no livro A Ciência Sagrada, nosso Paranguru disse que um círculo circuito, né, completo, refere-se a um dia de Brahma. Só um pouquinho, Hildo, que eu coloquei, mas não estou conseguindo visualizar. Um circuito completo refere-se a um dia de Brahma. Será que no Gênesis, quando se trata dos 7 dias da criação, cada um se refere a um ciclo? Pode ser que sim. Essa relação tem que ser... eu só poderia te responder com certeza se Yogananda tivesse falado sobre isso. Pode ser que ele tenha falado. Não me recordo exatamente. Mas existe uma relação, como já disse, entre os Shastras indianos e a Bíblia. Um autêntico hermeneuta, quem são os autênticos hermeneutas? São os iluminados. Não é o meu caso, eu sou apenas um professor de yoga, um estudioso, mas não sou um iluminado. Então, eu precisaria recorrer aos textos de Yogananda ou de Ramakrishna, de algum desses seres sagrados, para afirmar com certeza absoluta. Mas eu acho que sim, faz sentido a sua pergunta. Pois é, Simone. Cada dia da criação, então, durou, tipo, 24 mil anos. Exato. Cada dia são 24 mil anos. Né? Uma volta em torno de Vishnu Nabi. Uma idade de Brahma. Isso é um dia de Brahma. Né? A idade de Brahma é em torno, alguns afirmam 311, Silkteswar afirmou 314 trilhões de anos terrestres. Seria a idade do nosso universo. A idade do nosso universo, ou seja, uma idade de Brahma, porque Brahma não é imortal. Ué, mas como assim? Brahma não é Deus? Brahma é uma manifestação de Brahman. Brahma, Vishnu e Shiva são forças de Brahman. Inclusive, em alguns textos chamam até de Sri Hari, ou Maheshwara, depende do texto. O nome não importa, é a consciência maior, a consciência cósmica. Então, Brahma é a força de manifestação,
essa força de manifestação tem uma vida de 314 trilhões de anos. O nosso universo tem um Brahma, um Vishnu e um Shiva. O universo vizinho tem outro Brahma, outro Vishnu, outro Shiva. O outro universo lá tem outro Brahma, outro Vishnu, o outro lá e o outro lá, e assim por diante, até o infinito. Outro Brahma, outro Vishnu, outro Shiva, e assim por diante. É muita coisa, né? É muita coisa. Continuando o vídeo aqui. Física e mental e desenvolvimento espiritual. Mas neste momento, em 2020, estamos apenas no início da Dwapara, com apenas 320 anos passados de Dwapara Yuga, segundo cálculos de Sri Yukteswar. Se esta é a era elétrica e atômica, como previu Swami Sri Yukteswar, então podemos esperar, nos 2.400 anos de sua duração, grandes avanços tecnológicos, vimanas, teletransporte, inteligência artificial, capacidade de lidar com as partículas atômicas e coisas inimagináveis. Eruditos indianos Só mais um ponto. Nós, nesta era de Dwapara Yuga, que é a era elétrica e atômica, nós brincaremos com os átomos, nós seremos capazes, por isso somos deuses. Jesus, inclusive, falou: o que eu fiz, vocês podem fazer, e até coisas maiores do que a que eu fiz, vocês podem fazer, está no Novo Testamento. Então, nós brincaremos com os átomos. Seremos capazes, por exemplo, de criar do nada uma imagem ou uma forma, de modificar a estrutura de uma mesa, dos átomos de uma mesa, de uma cadeira. Essa é a era de Dwapara Yuga. Teremos teletransporte. Na autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda, existe um episódio em que Yogananda relata um momento em que Yukteswar, seu mestre, estava viajando de trem. Yogananda estava em Serampore e Yukteswar se materializou na frente de Yogananda. Ele estava viajando num trem, estava longe, mas ele se desmaterializou lá do trem, se materializou na frente de Yogananda. E Yogananda, inclusive, relata que escutou, depois que Yukteswar foi embora, se desmaterializou, ele diz que escutou o som dos átomos do corpo do mestre, como se fossem pequenas explosões se desfazendo. Isso é uma espécie de teletransporte, só que no caso de Yukteswar, ele não precisava de nenhuma máquina, de nenhum equipamento. Nós vamos precisar desses equipamentos para fazer o nosso teletransporte. Tudo isso, é por isso que eu perguntei no início desta live, estamos preparados para o futuro? Além dos carros voadores, os vimanas, teremos mais à frente teletransporte e tecnologias inimagináveis. Viajaremos pelo espaço. Será comum ir da Terra para outros mundos. Isso tudo na era de Dwapara Yuga. Quando chegar a era de Treta Yuga, será a época do magnetismo divino. A Dwapara Yuga, ela é perigosa, como falei, porque é uma era ainda bastante belicosa. Quando chegar a Treta Yuga, que é a era do magnetismo divino, Yogananda diz: ali sim haverá paz, na Treta Yuga. Porque na Treta Yuga nós estaremos tão desenvolvidos, não só tecnológica, mas espiritualmente, que seremos capazes de compreender o pensamento do outro, ou seja, telepatia. Então poderemos ler os pensamentos uns dos outros e teremos mais cuidado com o que pensamos, com o que sentimos. E nesse ter cuidado com o que eu penso, com o que eu sinto, é óbvio que as minhas atitudes, as minhas ações no mundo, né, serão mais cuidadosas. Então, a paz começará a partir da Treta Yuga, até chegarmos a Satya, que é a Era de Ouro, como já falei, onde nascerão, as crianças já nascerão com consciência crística.
fundamentalistas afirmaram que a Dwapara Yuga dura 864 mil anos. Yukteswar apresenta outros cálculos que, para melhor compreensão, aconselhamos a leitura de sua obra pela editora Self-Realization Fellowship, A Ciência Sagrada. A terceira era é a Treta Yuga, ou Era do Magnetismo Divino, chamada de a Era de Prata. Terá início, segundo Yukteswar, no ano 4100 depois de Cristo. Os avanços dessa época de Treta Yuga são inimagináveis. O ser humano terá desenvolvido mais a sua intuição e dependerá menos das tecnologias, será muito mais espiritualizado do que agora. Alguns chegam a afirmar que o ser humano na Treta Yuga será gigante e viverá muito mais que na Dwapara. Os gigantes existiram no passado. Existem pegadas espalhadas pelo mundo, pegadas gigantes. O ser humano terá a capacidade de comunicação telepática como fazem os verdadeiros homens e mulheres santos da atualidade. Ao contrário do que afirmam os eruditos de que esta era dura 1.296.000 anos, Sri Yukteswar calculou para ela 3.600 anos. Devemos lembrar que existem as eras ascendentes, que são as evolutivas, quando o Sol se aproxima do Magno Centro, e as eras descendentes, que são as involutivas, correspondentes à expulsão de Adão e Eva do paraíso, quando o Sol se afastou do Magno Centro. As eras ascendentes e descendentes possuem a mesma idade, 12.000 anos ascendendo e 12.000 anos descendendo. Então, a partir do ano 7.700 depois de Cristo, terá início a Era de Ouro, ou Satya Yuga, a era mais aguardada, a mais esperada, na qual os seres humanos já nascerão com consciência crística, plenamente despertos. A felicidade será plena na Terra, e como a população terá consciência de sua unidade com Deus, as tecnologias já não existirão, pois todos saberão que são em verdade espírito. Não necessitarão de artefatos tecnológicos. Em verdade, homens e mulheres santos andarão sobre a terra. Jesus se referiu a essa era quando disse que seríamos como os anjos e não nos daríamos mais em casamento. Todo o poder será revelado. Essas civilizações de Satya Yuga muito provavelmente não deixarão vestígios, a não ser talvez as pirâmides, as construções poligonais e megalíticas, que são mais tecnológicas que as nossas construções atuais e duram milênios. Não deixarão vestígios porque estarão muito mais ligadas ao espírito que à matéria. Terão descoberto que a Terra é muito pequena para elas. A consciência cósmica será o seu limite e o seu lar. Essa era durará 4.800 anos ascendentes e outros 4.800 anos descendentes, em que a humanidade viverá no jardim do Éden da consciência, compreendendo o motivo da criação de Deus. Como tudo na natureza funciona por meio de ciclos, o Sol se afastará progressivamente do Magno Centro e a humanidade reiniciará a sua queda, a expulsão do paraíso. Alguns podem perguntar: existe um meio para nos libertarmos desse sansara cósmico? A resposta é sim. Todo aquele que medita e busca a Deus, realizando-o dentro de si mesmo, como fizeram os santos, os Ekantins, os Budas e iluminados de todos os tempos e nações,
liberta-se do sansara. Jesus afirmou: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. O iluminado liberta-se, finalmente, de todas as amarras e limitações e encontra moksha, a salvação, em qualquer era de evolução da humanidade. E então, queridos, mais alguma questão sobre este assunto das yugas, as eras de evolução? Não há o que temer de fato. Na verdade, tudo faz parte do plano divino, do plano cósmico. Não há nada que foge ao olhar de Deus. Se cremos na existência de Deus, e todas as tradições afirmam isso, que ele existe, então não há o que temer. Devemos apenas fazer a nossa parte. Se não fazemos a nossa parte hoje, então é óbvio que amanhã o cego, não é, que caminha em direção ao abismo, por onde ele pode andar, ele cairá. Se formos guiados por cegos, como Jesus também afirmou, onde cairemos? Então só fazemos a nossa parte. O yoga está aí, o budismo está aí, o cristianismo está aí. Se seguirmos a Cristo com todo o nosso coração, estaremos fazendo a nossa parte. Se seguirmos a Buda, estaremos fazendo a nossa parte. Se seguirmos a Yogananda, a Krishna, a Mãe Divina, estaremos fazendo a nossa parte. Então não há o que temer, como disse São Francisco de Assis, a que temer a nada, a quem temer a ninguém. Aquele que obteve a Deus, aquele que buscou a Deus e realizou a Deus, obteve 3 grandes méritos ou benefícios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Então, as tecnologias que estão aí, elas devem vir para o nosso benefício. Mas a nossa parte é buscar a Deus. Se sou um praticante do yoga, devo praticar os ensinamentos do yoga. Se sou budista, devo praticar o budismo. E assim, não há o que temer. As guerras existirão, os conflitos existirão, porque fazem parte desse drama cósmico, fazem parte desta lila cósmica. Mas se estiver em sintonia com Deus, como Yogananda dizia, estarei no melhor abrigo antinuclear. A meditação, a introspecção, como Jesus também ensinou aos fariseus, é o melhor e o maior e o mais poderoso abrigo antinuclear. Quando comecei a minha busca na Self-Realization, que é a organização que Yogananda fundou, eu já vinha de um outro grupo, e nesse grupo também era um grupo místico, esotérico, havia muito temor em relação à Terceira Guerra Mundial, se falava muito lá. E eu cheguei então cheio de temor, né, inclusive eu me lembro de dar carona a uma senhorinha, uma senhora já idosa, mas muito sábia. Ela já até faleceu, e era discípula de Yogananda, da Selfie. E nessa carona eu falei a ela sobre os meus temores, porque aquilo estava muito forte dentro de mim, naquele outro grupo que frequentava antes de encontrar Yogananda. E eu disse a ela, mas se o mundo acabar em uma guerra atômica, como será isso? E ela ficou surpresa com a minha pergunta e respondeu, mas por que esse temor? Nós não somos espírito? Se o seu corpo morrer, se ocorrer uma guerra atômica e o seu corpo desaparecer, você reencarna em outro mundo, não há o que temer, faça a sua parte, foi o que ela me respondeu. Que alívio, que alívio ao ouvir aquilo. Faça a sua parte. Só isso, simples assim, pare de temer, pare de temer. Não alimente o medo faz com que a sua energia, com que a sua vibração, com que a sua consciência caia.
Mas se você está em sintonia com o bem-amado cósmico, como afirmam os grandes iluminados da Índia, o meu bem-amado cósmico, se estou em sintonia com ele, não há o que temer. Se meditar pelo menos 30 minutos, uma hora que seja, nós desperdiçamos tanto tempo de nossas vidas, né, no celular, como falei no início da live, ou assistindo televisão, ou sair com os nossos amigos, nós temos tempo, não tenho nada contra. Ter amizades divinas também é importante, mas nós precisamos ter tempo para Deus, para a introspecção, para o silêncio, para a quietude, acalmar a mente, como Jesus ensinou. Entra em teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai, que te ouve em silêncio, no silêncio do coração. Se reservar uma hora por dia, só uma hora, 30 minutos de manhã ao acordar, 30 minutos à noite, para Deus, só isso, terei um grande progresso. Estarei fazendo a minha parte para que a humanidade, né, possa caminhar em direção à felicidade, que é Deus. A felicidade não está no mundo, nas coisas do mundo. A felicidade autêntica está no fechar os olhos e mergulhar no paraíso portátil que está dentro de mim. E neste sentido, estarei na Satya Yuga, na Era de Ouro. Sempre que fecho os olhos e mergulho em Deus dentro de mim, não estou mais na Kali, nem na Dwapara e nem na Treta Yuga. Estou na Satya Yuga, na Era de Ouro. Voltei para o Jardim do Éden, que é a própria consciência sátvica, edênica, búdica, crística. É isso, queridos. Mais alguma questão sobre este assunto? Se não, agradeço a presença de vocês. Esta é a Escola de Yoga do Lago, em Brasília. Temos aulas de Hatha, Yoga Nidra, Raja Yoga, meditação, em nosso espaço em Brasília e também virtual, online, para turmas online. Gratidão, gratidão, namastê, queridos. Uma ótima noite, um ótimo final de semana.